No coração da Serra da Estrela, numa pequena aldeia chamada Covilhã, vivia Maria Helena com o marido, Joaquim. Joaquim sempre dizia que a sua casa, uma antiga quinta com muros altos e portões de ferro forjado, era uma fortaleza, um refúgio seguro contra o mundo lá fora. E, de facto, a propriedade parecia imponente, com câmaras de segurança estrategicamente colocadas e um portão tão pesado que mais parecia uma prisão dourada. Mas para Maria Helena, especialmente nos dias festivos como este, a casa era mais uma cela onde se sentia prisioneira. Era véspera de Ano Novo, e a família estava reunida, mas a harmonia parecia apenas uma ilusão. Joaquim, um empresário sempre ocupado, nem largava o telemóvel, trocando mensagens importantes com parceiros em Lisboa e Porto. A filha, Catarina, uma jovem deslumbrante e viciada nas redes sociais, vivia mergulhada no mundo dos likes e stories, onde Maria Helena era apenas um fundo desfocado nas selfies da filha. O genro, Luiz, um programador de Coimbra que se mudará para Covilhã por causa de Catarina, parecia tão perdido quanto a própria Maria Helena. O casamento deles era como uma exposição de arte moderna, bonito à distância, mas frio e vazio por dentro. Maria Helena recordava os serões em que Luiz e Catarina se sentavam em cantos opostos da sala, a distância entre eles parecendo um abismo. Viu mais vezes o olhar melancólico de Luiz, perdido na contemplação da esposa entretida com as amigas no telemóvel, do que qualquer gesto de amor ou proximidade. Essa melancolia era dolorosamente familiar para Maria Helena. Naquela manhã, antes do amanhecer, a neve que caíra durante a noite cobria o jardim com um manto branco e macio. A casa estava silenciosa, abençoada por uma quietude rara. Maria Helena vestiu seu robe de lã de cachemira, de um roxo profundo que contrastava delicadamente com os cabelos grisalhos que agora caíam em ondas suaves pelos ombros. O robe, velho mas extremamente macio, envolvia-a com uma sensação de conforto e leveza, e o cinto estava frouxamente atado, deixando o decote revelar um pouco da pele lisa e delicada do peito. Descalça, sentiu o chão frio de madeira sob os pés e passou até a cozinha, onde colocou uma cafeteira no fogão. O cheiro do café fresco logo encheu a casa, misturando-se com o aroma da lareira na sala. No reflexo da janela, viu uma mulher ainda atraente, com uma figura que cultivava com yoga e natação, seios fartos, cintura fina e ancas suaves que Joaquim, nos tempos de juventude, tinha adorado, mas que agora pareciam invisíveis para ele. Maria Helena, não consegues dormir? A voz de Luiz soou inesperada atrás dela. Ele estava encostado ao batente da porta da cozinha, com uma t-shirt cinza simples e calças de treino, o cabelo desgrenhado como se tivesse acabado de acordar. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, muito triste. Bom dia, Luiz. Decidi fazer café enquanto todos dormem. Queres? Ela ofereceu-lhe a chávena, que ele aceitou com um leve sorriso. Luiz sentou-se. Por um momento, os seus olhos pousaram nos pés descalços de Maria Helena, depois subiram pelo tecido do robe, antes de se desviarem, envergonhados. O silêncio entre eles era carregado de significados não ditos. Luiz não a olhava como a mãe da sua esposa ou a esposa do seu amigo, mas como uma mulher que, naquele instante, despertava algo que ambos julgavam adormecida há muito. Maria Helena sentiu uma onda estranha e quente espalhar-se pelo corpo, do topo da cabeça até as pontas dos dedos dos pés. Os seus olhos encontraram os dele, e naquele olhar havia admiração, tristeza, e algo mais profundo, quase sagrado. Era o começo de algo proibido, e irresistível. A casa, aquela fortaleza, parecia agora uma prisão ainda mais apertada, onde os segredos começavam a se tecer silenciosamente entre eles. E Malena, a gata preta que dormia enrolada no tapete, parecia observar tudo com um ar de quem já sabia demais. De repente, o som de um telemóvel a tocar veio da sala, quebrando a magia daquele momento. Era a Catarina, chamando para o café da manhã. A vida real, com toda sua banalidade, estava prestes a invadir aquele instante delicado. Mas o que ninguém sabia era que aquela manhã seria apenas o prólogo de uma história que mudaria para sempre o destino daquela família, e que os segredos guardados naqueles muros altos estavam longe de serem revelados. Enquanto a neve continuava a cair lá fora. Um mistério começou a tomar forma, um segredo que poderia destruir tudo ou, talvez, libertá-los de uma vez por todas. As luzes da sala de estar piscavam suavemente, refletindo-se nos copos de champanhe sobre a mesa. A festa de Ano Novo na casa do Silva estava em pleno andamento na pequena aldeia de Covilhã, mas Maria Helena sentia-se como uma atriz entediada num palco vazio. O vestido que escolhera para a noite era um segredo seu, um elegante conjunto de veludo azul marinho, que abraçava a silhueta com delicadeza, destacando a curva subtil da cintura e deixando à mostra os ombros nus, realçados por finas alças de cetim que pareciam dançar a cada movimento seu. Nos pés, um par de saltos altos pretos com um brilho discreto, que fazia um clique ritmado no antigo soalho de madeira sempre que ela caminhava, um som que agora se tornará sua assinatura secreta.
Ao redor do pescoço, uma corrente fina de prata com um pingente em forma de chave, um presente do pai, simbolizando o controle que ela ansiava ter sobre a sua própria vida. Joaquim, como sempre, estava absorvido no seu telemóvel, trocando mensagens com seus parceiros em Lisboa, indiferente à festa que decorava sua volta. Catarina, a filha, entretinha-se com a câmera do telemóvel, transmitindo ao vivo para milhares de seguidores, fazendo poses ensaiadas e forçando sorrisos que pareciam mais máscaras do que felicidade genuína. Luís, o genro, permanecia numa postura distante, como se estivesse a tentar dissolver-se nas sombras da sala. Maria Helena sentiu uma pontada de solidão, mas também um calor inesperado quando seus olhares cruzaram com os de Luís pela segunda vez naquela noite. Ele estava vestido com uma camisa branca de linho, ligeiramente aberta no colarinho, e umas calças de tecido escuro que lhe marcavam a figura esguia. O seu cabelo castanho estava penteado para trás, mas com os fios rebeldes que lhe davam um charme descontraído. Quando seus olhos se encontraram, Luís sorriu timidamente, e por um breve momento, o ruído da festa desapareceu. Decidida a fugir da farsa, Maria Helena levantou-se e dirigiu-se à varanda. O ar frio da montanha entrou-lhe pela pele, fazendo-a estremecer, mas também despertando-a. O céu estava limpo, e as estrelas brilhavam intensamente sobre a serra, como se estivessem a assistir silenciosamente ao seu desespero e desejo. Maria Helena, tudo bem? A voz de Luís soou atrás dela, suave e preocupada. Ela virou-se, encontrando-se novamente com aqueles olhos que haviam para além das aparências. Só precisava de um pouco de ar, respondeu, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele aproximou-se, num gesto inesperado, tirou o casaco dele para lhe cobrir os ombros. Aqui não vais congelar, disse, num tom brincalhão, mas com um brilho sério no olhar. E depois, se não gostares do frio, posso aquecer-te de outras maneiras. Maria Helena riu-se, um riso leve e sincero que não sentia há anos. Cuidado, Luís, ou vais começar a parecer um daqueles galãs de novelas, e eu não estou preparada para isso. Ele sorriu, com um brilho malicioso, e o ambiente envolveu-os numa aura de cumplicidade e tensão. No entanto, a festa continuava lá dentro, com sons de risos forçados, brindes e conversas vazias. Maria Helena sabia que, em breve, teria que voltar para aquele palco de mentiras, mas naquele momento, sentia-se viva e desejada, como nunca antes. Quando a porta da varanda se abriu novamente, uma rajada de vento trouxe um anúncio inesperado, a chegada prematura de Joaquim e Catarina, que decidiram regressar mais cedo do seu passeio pelo centro da aldeia. O som do portão a render e o barulho do carro na entrada fez os dois recuarem, conscientes de que o jogo estava longe de terminar. Luís segurou a mão de Maria Helena por um instante, um toque breve, mas cheio de significado. Ainda muito para descobrirmos, sussurrou ele, antes de desaparecerem na penumbra da noite. E enquanto as luzes da casa se acendiam outra vez, revelando rostos sorridentes e desinteressados, um segredo queimava silenciosamente entre os dois, um segredo que poderia incendiar tudo ou libertá-los da prisão dos muros altos. Mas, como numa boa receita de bacalhau, a mistura de ingredientes prometia um sabor inesperado e intenso. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Quem sairia ferido? E quem teria a chave para abrir finalmente a porta da liberdade? Só o tempo diria. Os primeiros raios da manhã filtravam-se pelas frestas das cortinas de linho branco na antiga casa de Maria Helena, em Covilhã. O sol tímido iluminava suavemente o quarto onde ela repousava, ainda envolta no seu robe de caxemira roxo, ligeiramente aberto no decote, insinuando a pele macia e dourada pela luz da manhã. Os seus cabelos grisalhos caíam em ondas despreocupadas sobre os ombros, contrastando com a delicada corrente de prata que repousava no pescoço, um pequeno e discreto símbolo de liberdade e segredo. Do outro lado da porta, Luís despertava também. Vestia uma camisa de algodão bege e calças de pijama de flanela, o cabelo castanho desordenado como se tivesse lutado contra os lençóis durante a noite. O seu olhar, ainda carregado de emoções não ditas, fixava o vazio, mas por vezes encontrava o reflexo da mulher que, silenciosamente, começava a ocupar um espaço proibido no seu coração. Na cozinha, Maria Helena preparava o café. O ritual era simples, mas carregado de significado. As mãos delicadas mas firmes moviam-se com elegância, enquanto as gotas de café caíam lentamente na cafeteira de barro, liberando um aroma profundo e reconfortante que preenchia a casa. O vestido que escolhera para o dia era diferente do da noite anterior, um conjunto casual, mas sensual, de blusa creme de seda que escorregava suavemente pelos ombros, combinada com umas calças de linho bege que delineavam as ancas com graça. Nos pés, umas sapatilhas de couro macio, práticas mas elegantes, que deixavam entrever tornozelos finos e bem cuidados. Luís entrou silenciosamente, quase hesitante, e sentou-se à mesa. Os seus dedos tocaram a superfície de madeira antiga, como se procurassem ancorar-se numa realidade que parecia fugir-lhes aos poucos. Dormiu bem?
Perguntou Maria Helena, com um sorriso delicado, enquanto servia o café em 2 chávenas de porcelana fina, herdadas da avó. Mais ou menos, respondeu ele, olhando para a mulher que, apesar dos anos, continuava a irradiar uma beleza serena e misteriosa. É estranho sentir que estamos a começar algo, mas não saber onde isso vai acabar. Ela sorriu, sentindo o calor daquele momento. Às vezes, o importante não é onde vamos, mas com quem. O silêncio instalou-se, confortável e carregado de promessas não ditas. Por entre as janelas, a paisagem da Serra da Estrela recortava-se num cenário de montanhas cobertas de neve, um contraste perfeito para o fogo que começava a arder entre eles. De repente, um som interrompeu a intimidade, o toque estridente do telemóvel de Maria Helena na bolsa. Era uma mensagem de Catarina, com um emoji de festa e uma pergunta sobre quando ela voltaria para Lisboa, junto da família. Maria Helena sentiu um nó na garganta. A festa, o mundo, a vida que conhecia estavam longe, quase irreais. Luís olhou para ela, percebendo a luta interna que a consumia. Talvez seja a hora de tomarmos uma decisão, disse ele, com voz firme mas gentil. De deixar para trás as fortalezas e as prisões, e encontrar um lugar onde possamos ser livres. Ela sentiu, consciente de que aquele era apenas o começo de uma jornada perigosa, cheia de incertezas, mas também de esperança. Mal sabiam eles que, enquanto partilhavam aquele café, do outro lado da aldeia, uma figura misteriosa observava a casa do Silva através das sombras, segurando um envelope amarelecido e sorrindo com um ar enigmático. Dentro daquele envelope, um segredo que poderia abalar tudo que eles conheciam. E assim, enquanto o sol subia no céu, iluminando os vales e as montanhas, uma nova página da história começava a ser escrita. Uma página onde o amor, o perigo e a traição se entrelaçariam numa dança imprevisível e apaixonante. Mas essa é uma história para outro dia. Ou talvez para a próxima noite de Ano Novo. A noite caía lentamente sobre a aldeia de Covilhã, envolvendo a casa do Silva numa penumbra que parecia esconder segredos e sussurros antigos. Maria Helena preparava-se para mais uma noite solitária, vestindo um vestido de seda vinho, com decote subtil que deixava entrever a pele macia do pescoço e os ombros delicadamente descobertos. O tecido deslizou pelo corpo com uma elegância natural, realçando as curvas que o tempo tinha suavizado, mas que ainda guardavam um magnetismo discreto. Nos pés, uns sapatos de salto médio em pele castanha, confortáveis, mas com um toque de sofisticação que só ela sabia dar. Luís chegou pouco depois, trazendo consigo um aroma leve de cedro e baunilha, o seu perfume habitual, que agora parecia carregar uma promessa de mudança. Vestia uma camisa azul clara, desabotoada no colarinho, e calças de tecido escuro que lhe davam um ar casual, mas cuidado. Sentaram-se à lareira da sala, onde as chamas dançavam, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria nas paredes antigas. O silêncio entre eles era preenchido por olhares intensos e gestos subtis, um toque de mão ao acaso, um sorriso tímido, um suspiro quase inaudível. Maria Helena, começou Luís, com a voz baixa e carregada de emoção. Não sei onde isto vai dar, mas sinto que, finalmente, estamos a encontrar algo verdadeiro. Algo que não se pode fingir. Ela sorriu, sentindo uma mistura de medo e desejo. É perigoso, Luís. Mas talvez o perigo seja o que nos mantém vivos. De repente, um ruído vindo do corredor fez-o sobressaltar. A porta da frente rangeu, e passos apressados ecoaram pelo chão de madeira. Joaquim e Catarina tinham regressado mais cedo do que esperado, trazendo consigo a habitual energia caótica da família. Maria Helena e Luís trocaram um olhar cúmplice, conscientes de que aquele momento íntimo teria que ser adiado, pelo menos por agora. Na cozinha, Joaquim fazia barulho ao abrir a garrafa de champanhe, enquanto Catarina ria alto. Distraída pelo seu telemóvel. Maria Helena sentiu o peso da máscara voltar-lhe ao rosto, mas no fundo sabia que algo dentro dela tinha mudado para sempre. Mais tarde, já na cama, enquanto o silêncio da casa se instalava, Maria Helena ouviu o som suave do telemóvel de Luís a vibrar. Ele olhou para a mensagem com expressão tensa, e então, de forma inesperada, partilhou-a com ela. Era uma fotografia antiga, uma carta amarelada, com palavras escritas à mão que falavam de traição, segredos e promessas quebradas. Quem nos quer ver separados? Perguntou ele, mais para si do que para ela. Maria Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A sensação de que estavam a ser observados, manipulados, como peças num jogo muito maior do que eles próprios. E, mesmo na escuridão do quarto, a dúvida e o medo começaram a enraizar-se. Porque, por vezes, a única coisa mais perigosa do que o desejo proibido é a verdade escondida nas sombras. No dia seguinte, a tempestade que se formava no horizonte não era apenas meteorológica. Era o prenúncio de uma batalha silenciosa, onde corações e segredos seriam postos à prova. E enquanto as primeiras gotas de chuva batiam contra as janelas da casa do Silva, uma voz sussurrava ao vento. Nem tudo que parece é, e a chave para a liberdade pode estar enterrada no passado. O mistério estava lançado. O céu cinzento de Covilhã anunciava uma tempestade iminente,
enquanto Maria Helena caminhava pelo corredor da casa com passos lentos, sentindo o peso das horas e dos segredos acumulados. O vestido de malha azul escuro que usava envolvia-lhe o corpo com uma suavidade quase hipnotizante, e as mangas compridas realçavam a delicadeza dos seus pulsos, onde um relógio antigo de ouro cintilava discretamente sob a luz tênue. Os seus cabelos, agora presos num coque solto, deixavam escapar alguns fios que emolduravam o rosto com uma graça melancólica. No salão principal, Luiz esperava, vestido com uma camisa branca impecável e calças de gangue escuras, o olhar fixo numa janela onde as primeiras gotas de chuva deslizavam vagarosamente. O contraste entre a sua juventude vibrante e a serenidade contida de Maria Helena criava uma tensão palpável no ar. Maria Helena, começou ele, a voz carregada de uma urgência contida, não podemos continuar a esconder o que sentimos. A verdade está a corroer-nos por dentro. Ela olhou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo, e respondeu com um sorriso triste. E se a verdade for a nossa perdição? Foi naquele momento que a campainha tocou, interrompendo o silêncio carregado de promessas e dúvidas. Maria Helena franziu a testa, estranando a visita inesperada naquela hora. Abriu a porta com uma hesitação que quase denunciava o turbilhão interior. À porta estava uma mulher elegante, vestida com um sobretudo preto que realçava sua figura esguia, e um lenço de seda vermelha que contrastava com o cabelo loiro platinado, perfeitamente penteado. Os seus olhos azuis penetrantes fixaram Maria Helena com uma intensidade desconcertante. Maria Helena Silva? Perguntou a mulher com uma voz firme, mas um sorriso enigmático nos lábios. Tenho algo para si. Algo que pode mudar tudo. Sem esperar resposta, estendeu-lhe um envelope selado, envelhecido pelo tempo, que Maria Helena aceitou com mãos trêmulas. Quando voltou para dentro, Luiz aproximou-se e abriu cuidadosamente o envelope. Dentro, havia fotografias antigas, cartas manuscritas e documentos que revelavam uma teia de mentiras, traições e segredos de família que ultrapassavam tudo que eles poderiam imaginar. Eis a chave para o nosso passado. E talvez para nossa liberdade, murmurou Luiz, olhando para Maria Helena com uma mistura de esperança e temor. Fora. A tempestade começava a desabar com força, como se a própria natureza quisesse lavar a alma daquela casa marcada por sombras e desejos proibidos. E enquanto a chuva batia nas janelas, uma certeza invadiu seus corações. A verdadeira batalha ainda estava para começar, e ninguém sairia ileso. E no silêncio da noite, um pensamento persistente ecoava. Quem seria aquela mulher misteriosa, e que jogo estava ela disposta a jogar? A resposta, como trovão distante, aguardava o momento certo para se revelar.